oficialmente falando para todos aí, agradecendo aqueles que já estão com a câmera ligada, obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, pelo seu afeto aqui conosco, para não me deixar aqui sozinho, certo? E aí, o que acontece? Eu quero falar uma coisa, sabe aquela pergunta que quase todo mundo faz quando está acabando a minha aula, quando eu falo tchau? Sabe aquela pergunta? Quem lembra daquela pergunta? É chamada. Professor, e a chamada? Então, agora nós vamos ter que mudar o sistema da chamada e eu vou precisar que vocês façam aquela pergunta se por acaso eu não mandar o link, tá? Porque nós vamos ter que agora fazer um relatório específico, porque vocês sabem que a questão da frequência aqui na aula online vai gerar nota no bimestre, entendeu? Então, ou seja, eu tenho que fazer agora de uma forma diferente que eu fazia antes, fazer essa chamada. Todas as aulas mesmo, eu vou mandar o link para que vocês preencham, tá? A gente vai, em algum momento aí dentro da aula, eu vou mandar esse link, e se eu até o final não mandar, por favor, me ajudem e cobrem esse link da chamada. Certo? Então, já explicada essa primeira parte, a gente vai passar para a parte da aula, propriamente dita, que a gente preparou aqui para vocês hoje. Certo? Então, a nossa aula... nós estamos entrando agora no segundo bimestre, propriamente dito, né? E aí nós vamos entrar com o conteúdo do segundo bimestre e o segundo bimestre mesmo. Apesar de que a aula da semana atrasada, vocês fizeram uma tarefa, então lembra aí, olha, vocês fizeram nós tivemos uma aula aqui, Política Indigenista Diversidade, foi no dia 30/3. Essa aula foi uma aula de tarefa, certo? E participação, então não tem que mandar portfólio. Só que a aula de hoje, aula 32, Industrialização e Imperialismo, é uma aula de portfólio, tá? Tem tarefa e aula de portfólio, mas já está lá no GR8 como tem que estar, certo? Então nós temos esses pontos aí para já deixar claro para vocês. Ok. Então, agradecendo aí quem já ligou a câmera, o Enzo chegou agora, bem-vindo, Enzo, mas ainda tem mais gente que podia estar ligando essa câmera, que ajudaria a gente aí a interagir um pouco mais nessa professor. Aula, né? Boa tarde, Enzo. Guilherme aí já ligou a câmera, a Evelyn. Boa tarde, certo? Professor. Boa tarde. Eu só preciso que mais uns 2 ou 3 liguem a câmera para me mudar minha configuração aqui, para eu poder transmitir a tela e eu poder continuar vendo vocês. Será que pode? Dou-lhe uma, mais 2, mais 3 para ligar essa câmera aí. Ainda não, ainda não. Quem falta ligar? Quem vai ligar? Quem vai ligar? Por favor, ainda não. Ó, já veio a Marieva para ajudar. Não, tá ligada? A sua tá, Luísa. Ah, tá. Ainda falta mais aí umas 2 pessoas. É porque quando a Enia, obrigado por ter ligado. Porque depois que vocês têm um número aqui, aí eu posso mudar a configuração e aí eu posso ficar indo e voltando sem problema. Mas ainda falta, pelo menos mais umas 2 ou 3 pessoas que podia ligar. Mas professor, não está aparecendo? Tá sim, João Pedro. Né? Bom, eu acho que eu não vou ter moral com essas pessoas, não. Mas pode ter certeza, esse que eu tô vendo aí, eu vou anotar aqui que eu vou dar nota para esses meninos, né? Que vai ser a Enio, o João Pedro, o Gabriel Facholi tá ali, vou tirar um print aqui. Então tá pronto. Aí quem achar que... Professor, o senhor tá me vendo? Sim, Maria Luísa, claro que eu tô te vendo. Nota, né? Uhum. Bom, então eu acho que vai ser só isso mesmo, né? Não vai dar outro jeito. Então vamos lá. Pessoal, aqui, vamos ver o... Sim. Professor. Pode falar. Na aula passada não teve tarefa. Não. Portfólio não, é só nessa que vai ter, certo? Nessa é de portfólio e na atrasada, na do dia 30, nós tivemos uma, mas de participação, sem portfólio. Aí, você tava sumido, né? Parece que eu tava sentindo sua falta, e tava quase pensando que tem que ver se a gente descobre o endereço aí da sua casa, ver se a gente ia lá te visitar, saber como você tá e comer doce de leite, se tiver. Não, professor. Eu realizei... Tá picotando muito. Participação, mas era porque não tava naquela de... Desculpa, Bruno, não deu para te ouvir quase nada. Casa, tava tendo muita...
Queda de... É por causa que eu meio desaparecido, não vi na aula passada, porque a queda de energia, a internet de má qualidade deixou mais. Entendi. Agora Não, tá bom. deu certo. Mas tá cortando muito o seu áudio, tá sendo quase difícil de te entender, tá? Só para registrar, mas eu entendi o que você falou. Então, meninos e meninas, olha só. Industrialização e imperialismo. Nós, nesse conteúdo aqui agora, vamos lembrar alguma coisinha que a gente estudou lá no 8º ano, né? No assunto chamado Revolução Industrial. E aí a gente lembra que lá na Revolução Industrial foi uma mudança, uma alteração na forma de produção. Eu acho que vocês lembram bem disso, né? Então, do artesanato passou para manufatura, que é um processo onde se junta vários artesãos para se produzir, e depois para mecanofatura, quando então se incluiu uma máquina para se fazer o produto. E a Revolução Industrial propriamente dita é quando colocou para que essa máquina ela funcione sem a necessidade da força humana ou da força de um animal e funcionasse com algum combustível. E os combustíveis que estavam mais à mão deles naquele momento ali era o carvão, e desse carvão gerava o vapor para que essas máquinas então funcionassem, né? E não só o vapor, não só o carvão, mas também questões relacionadas ao combustível, né? Ao combustível, ao petróleo, etc. Agora, o que acontece? Essa aula nossa de hoje, ela se instaura justamente num desdobramento dessa situação em que houve crise, né? Com a Revolução Industrial, nasce junto, ou evolui-se junto, a questão do próprio capitalismo, entendeu? E aí o capitalismo, a gente sabe que ele tem momentos de glória e tem momentos de crise. Um dos momentos de crise foi muito forte, foi muito emblemático, né? E esse momento de crise fez com que outras medidas fossem tomadas, entendeu? E é justamente essa época aqui onde houve governos totalitários e houve conflitos mundiais. O conflito mundial que nós estamos preparando para começar hoje, na verdade, os antecedentes é hoje, e, na verdade, na aula que vem a gente já vai entrar nele de fato, é esse aqui, olha, a Primeira Guerra Mundial. Entendeu? Então, o conflito mais grave, nós vamos ver isso aí. Só que a Primeira Guerra Mundial tem um contexto de acontecer, né? Um antecedente. E esse antecedente eu estou falando para vocês aqui, nessa fala inicial, que tem a ver com Revolução Industrial, tem a ver com crise do capitalismo, né? E aí, as ideias que precisam ser tomadas aí dentro do contexto para se fazer uma atitude de imperialismo, certo? Então, o conteúdo específico da aula de hoje é industrialização e imperialismo. Então, esse é o nosso assunto, certo? Então, veja bem, nós vamos aqui... eu vou só fazer um procedimento aqui, gente. Eu vou sair da aula e vou entrar de novo aqui pelo computador para me ver se melhora aqui essa visualização de vocês, que não está certinha não, tá? Só um pouquinho. Infelizmente não resolveu como eu queria. Eu acho que eu estou com algum bloqueio aqui no meu computador que eu não estou conseguindo ver todos vocês, né? Eu vejo vocês no celular, mas não estou vendo vocês aqui no computador. Mas tá bom. Professor, agora eu não Sim. estou conseguindo ver o senhor, não. Não, eu tô com a câmera ligada. Vou fechar. Não consegui ver o senhor, não sei se é só eu. Pra mim tava normal. Ah, não, agora voltou pra mim. Eu tô vendo o senhor agora. Certo. Antes eu não tava Eu tô não, mas vendo ele agora... de boa. Eu desliguei e liguei. Aí agora tá aí. Eu vou tentar sair e entrar de novo, que ainda não tô conseguindo ver. Eu acho que hoje a internet tá meio complicadinha, né?
Então, gente, a questão do nosso assunto é esse hoje. A gente tem aqui uma tarefinha para vocês fazerem, tarefa de portfólio, só para ficar claro, tá? Tarefa aqui de portfólio, tem que enviar lá para o portfólio. E aí nós vamos, então, encaminhar aqui a questão, certo? A questão é, olha, compreender a dinâmica do capitalismo e das crises do capitalismo, que são direto acontece, né? Nós vamos ver um pouquinho lá do nascimento do capitalismo que diz respeito à Revolução Industrial, certo? Então, olha só, qual que é a data? Veja bem aqui, quando começou a Revolução Industrial, olha aqui a data, foi mais ou menos por volta do século XVIII. Século XVIII, então, é os anos 1700 e tanto, né? 1700. Aonde foi a Revolução Industrial? Principalmente na Inglaterra. E aí nós temos algumas fases, né? O pessoal da geografia trata lá um monte de fase da educação da Revolução Industrial, um monte de fase. Na história, a gente só pensa aqui em 2 fases e talvez uma terceira só. Na história, a gente trata a coisa um pouco mais pontual mesmo, uma vez que as mudanças que se tem, para nós da história, ou analisando a partir da perspectiva histórica, a gente não entende que é necessário criar um novo conceito, porque o conceito é mais ou menos o mesmo, né, nesses desdobramentos que tem. Então, veja bem, olha só, a fase inicial da Revolução foi caracterizada pelo aperfeiçoamento dos processos de trabalho industrial. Se lembra que eu disse para vocês? Então, nós tínhamos lá um contexto que era próprio do artesão, né? E depois, um contexto em que os artesãos passaram a ser funcionários de um mestre de ofício, né? E depois, nós temos, então, agora os artesãos funcionários de uma fábrica. Só que essa fábrica tem prerrogativa de uma máquina, olha aí. Aperfeiçoamento dos processos de trabalho industrial, certo? E aí, o que aconteceu com isso? Substituição de ferramentas por máquinas. Aí, naturalmente, a gente pode até dizer substituição de pessoas também por máquinas, uma vez que imagina o desemprego que não gerou quando a máquina faz o serviço que antes precisava de tantas pessoas para fazer, né? Ou quando a máquina faz serviço que antes precisava de tantos bois para fazer. E assim por diante nesse contexto, certo? Certo, gente? Fala um joinha ou um ok para mim aí. Certo. Beleza. Porque eu tô achando muito ruim esse negócio de não poder ver vocês aqui no computador. Mas na gravação fica, tá? Fica direitinho. Outro ponto, olha lá. Grande produção mecânica passou a predominar. E aí nós temos a diferenciação ou a separação do capital e do próprio trabalho, entendeu? O que quer dizer com isso aqui, gente? A máquina em si, ela faz o que tem que ser feito, entende? A máquina faz o que tem que ser feito e, a partir daí, um dono de uma máquina, ele ganha dinheiro sem fazer nada. Entende esse ponto? Simplesmente a máquina dele trabalhando. Isso eu estou falando, gente, hoje você vê isso, um monte de coisa acontecer, tá? Você vê lá o cara projeta lá uma impressora 3D, você já viu a produção da impressora 3D? Ele faz aí umas coisas lá, programa, a máquina faz direitinho, faz o objeto lá e pronto, né? Então, agora nós estamos falando de um contexto aqui que começou uma ideia de uma máquina trabalhar sozinha, coisa que não existia antes, né? E aí essa máquina trabalhando sozinha, ela vai gerar dinheiro para o dono dela, sem ele trabalhar para ter esse dinheiro. Coisa que é muito diferente, porque todos os demais, né, que sempre, para ter dinheiro, tem que ter trabalhado para ter esse dinheiro, não é? Então essa é uma diferenciação. Sim. Então o trabalho que era para ser trabalho manual, hoje em dia, e naquela época também estava sendo feito por máquinas, né? Quando começou a revolução, né? Esse é justamente o conceito e o tema, né? Que foi um processo, não foi de uma hora para outra e as coisas começaram a ser produzidas sozinhas, né? Ah, tá. Então aconteceu lentamente, né? Aos poucos, mas... É um lentamente, assim, não sei o que você acha que é lento, né? Mas
começou lá no ano 1779, por exemplo, né? Então nós estamos aí nos 300, como é que é? 800, 900... nós estamos aí nos 200 e poucos anos da Revolução Industrial. E na história a gente marca duas épocas, né? Que a primeira época, máquina movida a vapor. E a segunda parte, a época em que nós demos conta de dominar o metal, né? O metal propriamente dito, e fazer coisas do metal e a indústria metalúrgica que começou por aí. Por exemplo, né? Não sei se vocês já foram em São Paulo, nos lugares mais turísticos ali em São Paulo. Na Estação da Luz, por exemplo. Quem já foi lá, normalmente, se for passear, acha essa Estação da Luz, que é um ponto lá. Todos os corrimões, as escadas, tudo é feito de ferro, né? Em muitos lugares é feito de madeira, tal, lá é feito de ferro. Uma construção muito importante no mundo, que foi construída justamente nessa época. Na época, isso é a segunda Revolução Industrial. Na época em que deram conta de mexer e trabalhar o metal mesmo. Que foi, qual que é uma das atrações mais importantes da França? Um ponto lá que é muito interessante, importante, todo mundo pensa nele. Torre Eiffel. Torre Eiffel. Ela é toda feita de ferro, né? E para fazer o ferro da forma que ele foi feita, né, com todos aqueles detalhes, aquela quantidade de ferro, era só fruto de uma grande revolução na indústria e que foi a segunda fase da Revolução Industrial. Certo? Tem alguém com áudio ligado aí? Eu acho que não sei quem. Hoje meu time está bem bugadinho, tá? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Os meios de produção, e é essa coisa, né, o Enzo? Você disse aí, processo lento, tal, né? Mas foi um processo em que aconteceu o quê? Cada vez mais o distanciamento do trabalhador do produto, certo? No artesanato, o artesão tinha um contato completo, do início ao fim do seu produto, né? Da produção do seu produto, e às vezes ele até vendia o produto. Ele mesmo vendia o produto, né? Agora, no processo da Revolução Industrial, a pessoa faz aí alguma parte do produto, o produto não é dela, o produto é do dono da fábrica, o produto é do capitalista. Sim. Então, na primeira Revolução Industrial, foi lá naquela época quando as máquinas ainda, assim, eram movidas ao carvão, esse tipo de coisa, o vapor. E a segunda foi quando os homens começaram a mexer com metais, começaram a manipular metais e essas coisas. Só que tem que tomar cuidado com isso, né? Porque tem a era dos metais, que é lá na antiguidade, né? Beleza, agora nós estamos falando dos metais na indústria, ou a indústria metalúrgica, né? Que aí é a segunda fase da Revolução Industrial. É isso mesmo. Beleza? Então, gente, olha só. Os meios de produção, né? Que antes, no sistema feudal, era a própria terra, agora é a própria indústria, ok? Agora eu estou falando aqui, ó, século XVIII. Aonde? Inglaterra. Nós estamos falando de quê? De Revolução Industrial. Beleza? Então, os meios de produção concentraram-se nas mãos de poucos. E o trabalho assalariado se tornou dominante, né? Porque o artesão era dono do produto, era dono da matéria-prima e do produto. Agora, quem é dono é o dono da fábrica, ou o capitalista. Mas quem produz de fato ainda é o artesão, ainda é o trabalhador. Só que agora ele está na condição de trabalhador assalariado, certo? Essa questão do assalariado linka com a questão do capitalismo, certo? Porque aí, o que acontece? Como eu disse para vocês aqui, olha, houve uma separação do trabalho do capital, certo? Pessoas sem trabalhar, por ser dono da máquina, gera capital. E outras pessoas trabalhando assalariadamente, aí agora elas recebem o capital. Então, nós temos que o capitalismo, né, ou o capital, se tornou o meio pelo qual as relações acontecem, entendeu? Então, os vínculos acontecem com base na troca de capital, seja trabalhando, seja sendo dono
da fábrica e não precisando trabalhar, portanto. Certo? Então, é essa que é a questão aqui, olha. Esse capitalismo, então, modificou a vida das pessoas. Porque, por exemplo, a produção camponesa, né? A população camponesa, desculpa, ela lá no campo não estava tendo tanto valor, estava se criando as cidades, né? E populando essas cidades. Então, tiveram que ir para as cidades para arrumar emprego lá na fábrica, lá na indústria, né? Então, ou seja, isso gerou um aumento grande das cidades e as populações crescendo com as cidades, entendeu? E aí nós vimos essa situação lá no século XIX. Então, ou seja, o nosso contexto aqui da aula, viu, Enzo e seus colegas, não é a Revolução em si, mas os efeitos que a Revolução gerou num tempo chamado século XIX, que foi o próximo século, certo? Então, vamos lá. Imperialismo. Certo? Certo ou não certo? Tá. Obrigado por ter avisado para não ter pedido de confundir, porque às vezes a gente acabava confundindo. Então, a Revolução Industrial foi o fato antecedente ao imperialismo que é da aula de hoje. E o imperialismo da aula de hoje é o fato antecedente à Primeira Guerra Mundial, que é o assunto mais importante para agora, para o segundo bimestre, entendeu? Para esse momento do segundo bimestre. Então, possivelmente, a próxima prova que nós vamos fazer vai ser sobre Primeira Guerra Mundial. Tá? Hoje eu Professor, confesso... Sim. o imperialismo tem a ver com território, alguma coisa do tipo? Sim, senhora. Por quê? Sim, Maria Luísa. É porque eu acho que eu já ouvi falar. O imperialismo... De ser ou não. Pois não. O senhor está me ouvindo bem? Sim. No caso, eu dei uma pequena análise aqui no dia e no caso tão Bruno, desculpa aí, Bruno. Acho que vai dar. Bruno, só um pouquinho. Não vai dar certo, não. Tá picotando muito. Sabe, quando você falou lá, você pediu a fala, beleza. Aí quando você começou a falar em sequência, aí nós não entendemos nada. Eu sugiro, Bruno, se você aceitar, você faz aí no chat, comentário, a gente lê aqui para você, porque pelo jeito tá instável a sua rede, né? Ok. Eu acho que é mais prudente aí. Aí quando você vai escrevendo, aí logo a gente lê. Então, meninos e meninas, olha só, imperialismo foi no século XIX. A Revolução Industrial foi no século... Por favor, alguém responda muito rápido. 19? 18. Certo? No século XVIII foi a Revolução Industrial e no século XIX foi esse movimento chamado imperialismo, certo? Que tem a ver, olha aqui, Maria Luísa, com uma expansão territorial e disputas entre nações europeias. Então, aqui, do imperialismo, nós temos os Estados Unidos buscando novas terras e nações da Europa buscando novas terras. Aonde? Na África e na Ásia. Isso também foi chamado com outro nome de neocolonialismo, ou seja, novo colonialismo. Porque teve o colonialismo lá inicial, que nós vimos no início do sétimo ano, lembra? Que foi lá Portugal e Espanha descobrindo o Brasil, descobrindo aqui a América, né? E aí, beleza, teve todo o processo de independência, as independências aconteceram todas aqui na América até por volta de 1822, ou seja, a nossa foi a última independência das Américas, né? A independência do Brasil. E aí, beleza, ficou os países aí, já teve Revolução Industrial, aí crise do capitalismo. Agora, as nações falam, vamos dar uma voltinha lá naqueles países mais pobres e vamos buscar algumas coisas mais lá. Aí foi o caso dos Estados Unidos, que agora já está configurado, não mais como colônia da Inglaterra, mas como um país, né, independente e tal, desenvolvido, né, que já tem processo de revolução industrial nele. E alguns países ali, Alemanha, França, Itália, começaram então a invadir de novo a África e a Ásia, certo? Então, ou seja, é o pano de fundo. Agora vamos lendo aqui e vamos compreendendo aquilo que está posto, ok?
Eu tenho leitor aí que está com vontade de fazer uma leitura de um parágrafo? Pode ser eu? Por favor, Gabriel. Tá. Tem que ler o título também, né? Fica à vontade. Tá, vou ler. O imperialismo do século XIX constitui um processo complexo de expansão territorial e disputa entre as nações europeias. Quando o assunto é imperialismo, alguns aspectos devem sempre ser analisados em conjunto. Os principais são nacionalismo, neocolonialismo e junção entre o capitalismo financeiro e o capitalismo industrial. Esses aspectos resumem o panorama político, econômico e cultural de um período que vai desde a década de 1870 até o ano de 1914, ano em que teve início a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então, como nós estamos falando aí, nacionalismo, criação de novas nações e de nações, entendendo aí que tem a ver com território, tem a ver com povo. Eu lembro até hoje da tarefa que nós fizemos no 8º ano, que falou sobre esse assunto aqui, né? Não sei se vocês lembram dessa tarefa no ano passado, que nós definimos o que é povo, o que é nação, o que é país, o que é território, essas coisas todas, né? E aí a ideia do neocolonialismo, que é o novo, neo significa novo, colônia, fazer novas colônias. Enfim, tem a questão da situação da indústria. A indústria gera produto que gera capital, e nós temos a questão do capitalismo financeiro, ou seja, dinheiro que gera dinheiro. Esse conceito é simples para a gente? Porque, por exemplo, eu tenho aqui essa chave, eu te vendo essa chave e você me dá dinheiro. Então, ou seja, um produto que é uma chave que gera dinheiro. Mas eu também posso ter dinheiro e te entregar esse dinheiro e você vai me dar mais dinheiro. Que situação que isso acontece? Dinheiro que gera dinheiro. Professora, eu não estou entendendo. Você não está entendendo a ideia de dinheiro gerar dinheiro? É isso ou não? Como assim? O senhor está falando do capitalismo? Do capitalismo. Nós temos duas ideias no capitalismo. Nós temos a indústria, né, que produz produtos que eu vendo e gera dinheiro. É o industrial, então, que o senhor falou. O capitalismo industrial. Agora tem o capitalismo financeiro. E no capitalismo financeiro, o que acontece? É dinheiro que gera dinheiro. Em que circunstâncias? A Maria Luísa quer que eu explique melhor, mas eu queria que alguém de vocês falasse, e a partir da fala de alguém de vocês, a gente comenta. Alguém quer comentar? Como é que dinheiro gera dinheiro? Fazendo investimento. Fazendo investimento. E aí o que acontece? Você empresta seu dinheiro, você não trabalha, você não produz nada, você apenas entrega seu dinheiro e alguém te devolve o seu dinheiro com mais dinheiro. O que é esse mais dinheiro? Quem sabe me falar o nome dele? Juros, né? Juros, correção monetária. Eu vou ler aqui o comentário que o Bruno fez. A Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, deu-se pela disputa por maior espaço nos mercados internacionais e pela busca da expansão territorial. Então, nós temos a Tríplice Aliança, né, que é uma união entre países ali, em especial na França e suas colônias na África, né? Então, você está perguntando aqui, Bruno, mas é justamente esse ponto mesmo, né? A colonização que se deu na África e também na Ásia, certo? Eu coloquei aqui já no chat para a gente ir resolvendo a questão da frequência. Quem quiser já ir respondendo, está no chat. Se por acaso alguém, professor, eu não acesso o chat, não tem que falar isso. Simplesmente manda no meu privado aí no WhatsApp, um pontinho que seja, que eu te respondo com a frequência, certo? E aí a gente vai prosseguindo aqui o assunto. Tem pessoas que só entrou agora, a Júlia entrou na reunião, né? Mas aí eu vou pôr aqui de novo e aí ela pode pegar. A chamada não dá certo. Eu ia falar isso agora. Fecha e abre de novo, gente. Foi a questão de carregar, tá? Ah, tá, é verdade. Desculpa, eu sei que não dá certo, agora eu lembrei, porque eu tinha bloqueado. Loguinho eu resolvo isso aqui, aí eu já falo para vocês que já pode, tá? Por enquanto, vocês podem aguardar um pouquinho, eu vou falar para vocês. Então, gente, aqui vamos no conteúdo, então.
Aqui tem uma data importante, né, que foi por volta do ano 1870, ou seja, século XIX. Está dentro de uma questão da crise do capitalismo. O que eu quero só frisar nesse ponto aqui é que o capitalismo, ele então surge como sendo agora a coisa mais importante do mundo, né? E a partir dele ser essa coisa mais importante do mundo, porque ele alterou aí todas as esferas, todas as organizações aí da situação toda, mas ele também tem crise. E aí, essa situação da crise faz com que a gente pense a perspectiva agora de uma mudança, né, de uma alteração aí no cenário, que é a Primeira Guerra Mundial, que vai ter como consequência. Certo? Eu queria que uma pessoa aí que estiver disponível lê para a gente os 2 parágrafos, pode ser? Posso ler, professor? Por favor. O termo imperialismo sugere, obviamente, uma era de impérios. Em grande parte, trata-se disso mesmo, mas conceitualmente falando, o imperialismo desde o século XVIII, com 18 ou 19, professor? Esse aí é o século... Desculpa, desde o século XIX, né? Do século XIX, constituiu num tipo de política expansionista das principais nações europeias, que tinham por objetivo a busca de mercado consumidor, de mão de obra barata e de matérias-primas para o desenvolvimento das indústrias. Esse fenômeno de expansão dos países europeus teve início a partir do momento em que, após a Revolução Burguesa do século XVII e XVIII e da formação das nações modernas na Europa, como Alemanha, Itália e França. Houve um intenso processo de industrialização desses países. A industrialização gerou, por conseguinte, uma forte concorrência entre as nações que passaram a disputar territórios e estabelecer suas fronteiras com exércitos modernizados e uma sofisticada diplomacia. Esse processo acentuou gradualmente o caráter nacionalista dos países europeus. Professor, eu estava assim errando porque eu tô pelo celular e tá pequeno. Certo. Se você põe ele deitado, ele não melhora, não aumenta, não, Ana Luísa? Já tentou, Maria Luísa? Não, eu vou colocar aqui no blog pelo Ah, tá. computador. Não, mas tá A tranquilo. câmera do meu computador não tá prestando. Uhum. Então, meninos, vocês viram algumas palavras-chave aqui, né? Essas palavras que são aquelas ideias que nós temos que ter, ó, na época do imperialismo foi no século XIX. Teve aqui, ó, política expansionista, ou seja, só o território daquele povo não estava dando. Isso nós estamos falando de países ricos, tá? Então, esses países então tiveram que ir para buscar novos territórios fora, para nesse processo de expansão do capitalismo ou de busca de matéria-prima, para que eles pudessem agora alimentar suas indústrias. Lembra que foi a mesma coisa que aconteceu quando teve a colonização, quando teve a descoberta do Brasil? Eles saíram da Europa para buscar pimenta do reino, canela, buscar especiarias lá na Índia. E nessa buscada lá fora, encontraram países desconhecidos, territórios desconhecidos, e falou, opa, vamos ficar por aqui mesmo. Aqui nós vamos plantar umas canas, vamos fazer aqui açúcar, vamos vender esse açúcar. Professor. E essas coisas todas, entendeu? Sim. Eu fiquei com dúvida nessa parte aí, ó, porque ela é proprietário de terras querendo mais terras ou era pessoas mais pobres correndo atrás de terras? Como é que era isso aí? Não, nós estamos falando aqui de países, né? De Pois países com países relações ricos internacionais. ou países ricos ou países mais pobres querendo pegar as coisas dos países mais ricos. Como é que era Não, isso? olha, você já pode, assim, por entendimento mesmo, saber que o pobre não vai ter moral nessa história, né? Não vai ter condições de ter qualquer coisa. Mas os países ricos, já industrializados, já no contexto do capitalismo, né? Então, ou seja, os mais capitalizados, que têm mais dinheiro, é rico, entrando nos países mais pobres. Porque já que eles não têm condição de ter indústria, porque eles são pobres, então eles oferecem os materiais para esses países manipular na indústria, né? Para fazer lá na indústria. Você entendeu? Então, ou seja, houve o processo de independência,
aqui o Brasil, aqui a América Latina, ela se fortaleceu de alguma forma, mas lá na África e na Índia, por afora, na África e na Ásia, ainda temos muitas sociedades ainda bem limitadas no sentido do desenvolvimento, entendeu? E aí, nesse contexto, a gente tem essa nova possibilidade e oportunidade desse neocolonialismo, né? Dessa nova invasão desses novos territórios, desses territórios antigos. Nova invasão de territórios antigos. Certo? Professor, Sim. no caso aí, a fala que os países estavam em busca de busca de territórios, uma das entrar nessa guerra, a conquista de território no continente europeu, é claro que a Alemanha depois dessa primeira guerra foi nada, mas a conquista de território deu mais na África. Ô, Bruno, desculpa, mas não tá dando mesmo, tá? Não tá robotizada a sua voz e não tá saindo, sabe? Não tá dando pra... Infelizmente. Ô, meninos, a chamada já tá funcionando, tá? Eu já resolvi lá. Então, gente, desculpa, Bruno. Então, é essa questão que não tá dando para bem, que eu queria muito ouvir o seu comentário, mas ficou totalmente impossibilitado. Professor, o senhor falou da chamada, mas já pode responder ela, então? Já tá disponível. Uhum. Professor, então, o senhor mandou mais de um link. Pode ser qualquer um deles? É o mesmo, eu copiei, eu tomo aqui. Alguma pessoa sai da reunião e entra, aí para ela poder ver, né? Para todo mundo poder ver. Tá, entendi. Obrigado. Então, gente, olha só. Essa questão do imperialismo, então, ocorreu, sobretudo aqui, por volta do século XIX. Beleza? Então, essa industrialização, o que ela fez? Muita concorrência entre nações, né? Essas nações aqui, ó, Alemanha, Itália, França, cresceram no processo industrial e aí fez com que elas precisassem de mercado também. Precisar de local para tanto, aí que eu falei, só para buscar matéria-prima, viu, Enzo? Mas não é só isso, não. Também buscar mercado consumidor. Então, se eu defino lá e domino determinado aí país, esse país só vai fazer negócio comigo ou ele é obrigado a fazer negócio comigo. Mesmo sendo pobre, ele ainda tem dinheiro, tá? A ideia é essa, ainda dá para se fazer negócio, ainda se pode consumir. Então, essa que é a questão que se estabelece. Tá? E aí eu preciso o quê? De diplomacia. Ou seja, eu sou aqui Estados Unidos, sou rico, tenho muito produto. Eu quero poder entrar aqui no Brasil e, conforme essa entrada aqui, fazer com que o Brasil seja fiel consumidor meu, né? E o pouquinho dinheiro que o Brasil tem vai todo para os Estados Unidos e a partir dos produtos que os Estados Unidos quer vender. Tá? Tudo bem, meninos? Ok. Então ele estava querendo pegar especiarias naquela época para poder vender para as pessoas mais pobres, para pessoas mais pobres comprar, para poder ficar com o dinheiro, para poder acabar de vez com o dinheiro das pessoas mais pobres, era isso? Certo. Enzo, mas só vamos fazer uma separação aqui. Eu dei esse exemplo, que essa questão das especiarias, ela foi lá nos anos 1500. Entendeu? Quando teve lá a colonização. Isso é antigo, né? Agora, o que acontece? Nós temos um novo contexto da expansão dessa vontade de buscar um novo território, né? Olha lá, na continuação da participação do Enzo, como os dois motivos, busca de território, aí não veio o restinho, viu, Bruno? Então, mas enfim, essa coisa. Agora nós temos busca agora eu estou falando lá no século XVIII, né? Século XIX. Busca de mercados consumidores, de pessoas, para comprar os produtos industrializados e busca também de matéria-prima. Certo? Enzo, ficou claro ou não? Porque aí eu só tentei fazer uma atualização, né? Então, teve uma colonização, Portugal, Espanha, depois França, Holanda, Inglaterra.
lá nos anos Sim, 1500. senhor, ficou, tá claro, sim. Aí depois, agora no século XIX, houve uma tentativa de uma nova colonização, entendeu? Só que lá era para buscar especiarias, e na busca de especiarias descobriu o Brasil, e aqui tinha pau-brasil, explorou o pau-brasil do Brasil, tinha aqui também ouro, explorou o ouro do Brasil, né? E foi explorando, e a Europa, né, ganhando em cima disso. Aí teve a independência do Brasil, 1822 foi a última independência, e teve as independências da América toda aqui, e aí beleza, Europa ficou Europa, e aqui Brasil, né, nova terra e tal. Agora, século XIX, as nações resolveram no processo industrial a buscar territórios novamente para ter mercado consumidor e também algum tipo de matéria-prima, entendeu? E aí foi nesse processo. Então, continuando a leitura do comentário do Bruno, na continuação da participação do Enzo, como um dos motivos, que foi busca de territórios, foi por conquistas territoriais na África, mesmo a guerra sendo na Europa, apesar que houve mudanças no território, como a Alemanha, que ficou depenada. A Alemanha foi uma das que perderam a guerra, né? Perdeu drasticamente a guerra. A guerra foi lá, mas por quê? Por que foi lá? E tem a ver com questões lá na África e na Ásia. Porque um país, então, um país lutando contra o outro lá, por exemplo, Alemanha e Inglaterra. Se a Alemanha ganhasse, a Alemanha ia tomar o território que era da Inglaterra lá na África e na Ásia, entendeu? Então foi por isso aí. Agora o Bruno já está dando aqui o resumo do final da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, que foi como a Alemanha perdeu a guerra, ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, né? De Versalhes, no Palácio de Versalhes, lá na França. A Alemanha reconhecendo que ela perdeu a guerra e ela teve que entregar, né? Entregar uma série de coisas que era dela, e ela foi proibida de uma série de outras coisas, como fazer exército, foi proibida de fazer império, né? E uma série de coisas nesse sentido aí. Mas tem mais guerra. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ela foi proibida de fazer guerra mais, tá? Só que a Segunda Guerra Mundial, 1939, quem começa a guerra? A Alemanha. Entendeu? Então, são situações assim que ocorrem na história. Mas vamos entender claramente aqui a questão do imperialismo, para a gente poder, então, fazer uma atividade aqui e também vocês poderem fazer a tarefa de casa. Certo? Então, próximo leitor aí, para ler 2 parágrafos, por favor. Eu posso ler? Faz favor, esses 2 parágrafos aí da tela. Ao mesmo tempo, a industrialização também exigiu uma integração econômica nunca antes vista. O capital gerado pela indústria, isso é, toda a riqueza do processo de produção, desde maquinários até produtos para consumo, precisava de crédito e de sustentação financeira. Os setores do capital financeiro, bancos e bolsas de valores, passaram a se integrar com o setor das indústrias, criando assim maneiras de estruturar a complexidade da economia mundial integrada. E assim como nos séculos XV, XVI e XVII, nos quais nações europeias como Portugal e Espanha promoveram a colonização do continente americano e dessas colônias extraíram matérias-primas e nelas desenvolveram sistemas de organização política e administrativa, as nações imperialistas industrializadas do século XIX promoveram a colonização de regiões da África, da Ásia e da Oceania. Beleza? Nós temos explicado e comentado esses pontos todos aí. Eu só queria... Então, você viu aqui a comparação, né? Do que aconteceu lá no século XV, XVI, XVII, lá de Portugal e Espanha, que invadiram aqui a América, né? A Inglaterra também, nesse processo, a França, a Holanda, todas elas, lá naquela época lá. E agora, essas mesmas nações, né, praticamente, incluindo os Estados Unidos, que naquela época era colônia, agora já é país desenvolvido, né? Então, está invadindo esses territórios da África, Ásia e também Oceania, né? Esses continentes aí que nós temos no mundo. Agora, o que eu queria que vocês vissem é uma coisa aqui, tá vendo? Olha, o capital da indústria, certo? Ou seja, o dinheiro, a riqueza do processo de produção,
Quem tem essa riqueza na mão? O dono da indústria, naturalmente, o dono da fábrica, certo? E ele é o capital, né? O capital dele não é só o dinheiro que ele tem, tá? É o dinheiro e tudo aquilo que pode virar dinheiro, certo? Então, a máquina pode virar dinheiro? Pode ser vendida e virar dinheiro? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo, meninos? Professor, você pode repetir, por favor? É que travou aqui para mim. Eu tô Beleza, te então, escutando normal. o que acontece? O capital. O que é o capital? É só o dinheiro que está no banco ou o dinheiro que está na carteira? Não, o dinheiro? É todo o dinheiro. É tudo que você pode fazer virar dinheiro, não é? Então, por exemplo, eu sou dono da indústria, eu sou o capitalista. Eu tenho o meu capital. Qual que é o meu capital? É o dinheiro que eu tenho no banco, é o dinheiro que eu tenho no bolso, é o dinheiro que eu tenho para receber das pessoas que comprou de mim e ainda não pagou. É a máquina que eu tenho aqui na indústria, eu posso vender essa máquina e virar dinheiro. A própria indústria eu posso vender e virar dinheiro. O terreno eu posso vender e virar dinheiro, entendeu? Então, o capital é todos esses elementos, né? Todos esses elementos que fazem parte do processo. Mas para ter esses elementos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar. E se você não tiver dinheiro para comprar, como é que você vai fazer? Você quer fazer o trem e não tem dinheiro. Como é que você pode fazer? Meninos e meninas, tá aqui no banco. Ou tá aqui, desculpa. Eu ia falar que tá aqui no texto, mas se você não tem o dinheiro, o que você tem que fazer? Você vai lá no banco e pega emprestado esse dinheiro, certo? E aí você vai usar o dinheiro, comprar as máquinas, fazer a produção da fábrica e depois você vai pagar o banco com os juros, né? Porque aí você tem um capital chamado capital financeiro. E quando sobrou dinheiro, o que você faz? Você pode investir na bolsa de valores e aí para esse dinheiro gerar lucro, gerar riqueza e etc. Entendeu? Então não é só a indústria, trabalhador, matéria-prima, produto. Mas é trabalhador, matéria-prima, produto, capital, né? Capital financeiro, capital industrial, né? Tudo isso aí agora gera em torno do processo de produção do momento que a gente está vivendo. Que começou lá na Revolução Industrial. Certo? Alguém quer comentar aí? Professor, tá me ouvindo? Bom, até essa parte sim, Bruno. Então, vou fazer a fala aqui, caso agora eu escrevo. No caso, nessa época, a bolsa de valores, os desperdícios, os países, no caso, os empresários, eles lançavam suas bolsa de valores e deixavam que os outros comprassem as ações. Era da mesma forma que acontece hoje ou não? Na verdade, assim, cria junto, né? Eu não sei se vocês entenderam o que o Bruno falou, eu fui pegando as partes, né? Mas eu entendi o contexto e entendi o que ele falou. Mas uma empresa, a empresa, ela precisa de investidores, né? Ela precisa, para ela operar, para ela produzir mais coisas, ela precisa de juntar dinheiro, de receber dinheiro. E aí pessoas que não fazem parte do processo vão lá e dão dinheiro para a empresa na forma de comprar ações da empresa. A empresa pega esse dinheiro, produz, a empresa fica mais rica, a empresa fica mais cara, e aí ela devolve para os investidores, né, os dividendos, né, devolve para os investidores aquilo que de fato gerou naquela operação daquela empresa. Mas é a mesma coisa, Bruno. Desde quando tem Bolsa de Valores, é a mesma ideia, né? E sempre teve a questão dos investidores. Esses investidores, eles só entram com dinheiro. Enquanto você tem um talento, você tem uma empresa e você produz o seu produto e vende o seu produto. O investidor não tem talento, o investidor não trabalha, o investidor só tem o dinheiro que você precisa desse dinheiro para comprar uma máquina, para aumentar aí o espaço onde você tem a sua produção, para você, então, contratar mais funcionários imediatamente, aí tem custo financeiro, você pega esse dinheiro e aí você vai começar a produzir mais e vender mais, e aí você devolve o investimento para o investidor.
E o investidor ganha No juros em caso- cima disso, né? Lucro em cima disso. No caso, o dono da empresa, que a partir do momento que assim, vende parte da sua empresa na bolsa de valores, ele se torna o sócio maioridade. Ele manda mesmo assim, só com menos porcentagem. Então, tendo isso aí, as guerras, tendo isso aí como uma das coisas que causou a guerra, as quedas da bolsa de valores, assim, por perda de confiança dos investidores em alguns mercados, esses países grandes como a Alemanha, por causa da diferença que tem, seria a Grã-Bretanha, Itália, França, Rússia, entre outros. No caso, eles estavam na busca do comércio com os serviços, por ter mais influência no mercado, o serviço também, quanto a bolsa de valor. E isso, no motivo de eles terem ingressado nessa guerra também. Ô, Bruno, eu não sei se foi por conta do meu aqui, mas não deu para pegar agora não, tá? Então, eu percebi que você citou a queda da Bolsa de Valores, 1929, a questão das potências, né, europeias que, então... Mas não deu para entender, desculpa aí, infelizmente não vai dar para a gente aproveitar agora, pelo menos para mim. Vocês Professor, ouviram? Alguém ouviu aí professor. claramente ou não? Professor, para mim estava travando muito, tinha hora que não saía a voz dele. Não, para mim Ele travou falou demais. sobre a Itália, se eu não me engano. Citou esses países, né? Esses países lá importantes, Itália, Inglaterra, Alemanha, França, né? Citou e o fato da queda da Bolsa de Valores de 1929, que também no processo aí de crise do capitalismo. Professor, Sim, Enzo. os investidores, então, funcionavam tipo banco, que eu fiquei com dúvida nessa parte também. Eles funcionavam tipo um banco, porque Não, o banco, com o banco você também fazia desse jeito, né? não, Enzo, Quando você não tinha dinheiro suficiente. é assim, o banco é um investidor, né? Ele é uma forma de investidor. Só que a relação sua com o banco é apenas o financiamento. Você pega o dinheiro emprestado e você paga com o juro. Agora, o investidor, ele se torna, de alguma forma, também dono da sua empresa. Entendeu? O investidor, ele vem para sua empresa na forma de sócio. Algum tipo de sócio. Aí varia os contratos. Tem contrato que ele fica sócio para sempre, tem contrato que ele fica sócio até você devolver o investimento que ele fez com o juro para ele. Entendeu? Ah, tá. Então o banco também contaria como uma forma de investidor, né? Só Só que a relação do banco com o seu negócio, ela é bem... É só no dinheiro mesmo. Ele te dá dinheiro, depois você devolve dinheiro com mais dinheiro para ele. Agora, o investidor, não. Ele está observando lá, se você começou a vender mais, então ele vai ganhar mais também. Se você está enriquecendo, ele vai se enriquecer também. Na medida da participação dele no seu negócio. Pois é, porque era nessa parte que eu tinha ficado com dúvida, porque a gente tinha falado da questão do banco, né? E agora veio questão de investidores também, e confundiu um pouco minha cabeça, porque... Justamente. Então, é a questão que está aqui no texto, né? Então, olha só. Você tem o banco para buscar capital financeiro para o seu negócio. Mas quando sobra dinheiro, você se torna investidor em outras empresas. Quando você compra as ações na Bolsa de Valores. Esse ponto, entendeu, Enzo? Então, você pode ter certeza, tem muita gente aí que tem uma grande empresa e ela é sócia da empresa concorrente dela. Entendeu? Ele vai lá e ele vende muito, tipo a Coca-Cola, eu estou imaginando aqui. A Coca-Cola pode muito bem, os donos da Coca-Cola também ser donos da Pepsi, ou ser donos do Guaraná Antártica, entendeu? Porque aí ele ganha de tudo quanto é lado. Se vender Coca, ele ganha, porque ele é dono da Coca. Se vender Guaraná Antártica, ele ganha, porque ele é dono do Guaraná Antártica também. Apesar de ser marcas totalmente diferentes. Certo? Então, meninos e meninas, aqui está o finalmente aqui, que nós vamos depois retomar na aula que vem. Só que não vamos nem ler esse ponto aqui, porque tem a ver com a questão do problema, né? Da Conferência de Berlim. Lembra? Uma vez nós tivemos um evento aqui, nós percebemos que a Conferência de Berlim foi quando, então, redesenharam, né? Redividiram o território africano. Então, depois do processo aí de interromper com o imperialismo, ou, desculpa, na verdade, estabelecer o imperialismo. Então, tá lá a África, e aí fizeram lá o mapa, a divisão do mapa da África como se estivesse fazendo uma régua, né? Feito lá em Berlim, na Conferência de Berlim,
Então se definiu os territórios africanos dividindo aí entre Holanda, França, Inglaterra e os países que participam, Itália, que participaram do imperialismo, certo? Só que teve problemas sérios, né, nessas invasões de lá para cá, que culminou na Primeira Guerra Mundial, que se deu em 1914 e terminou em 1918, certo? Nós temos aqui uma tarefinha. Essa tarefa tá para você fazer lá, mas a gente vai fazê-la aqui agora, né? Então nós vamos preencher esses elementos que fazem parte da tarefa. Só lembrando, gente, bom, a frequência eu já falei lá, todo mundo já sabe. Alguém tem dúvida da frequência de hoje? Vamos fazer aqui um conceito e significado, né? Então eu vou pôr aqui uma caixinha de texto e aí nós vamos colocar o que nós entendemos ou o que é imperialismo. Vocês querem digitar para me escrever? Ou eu só escrevo sozinho e pronto? Tanto faz. Então dita para me escrever, já que tanto faz. Tô brincando, tá? Tá bom, eu vou falar o que a gente coloca eu acho que eu sei. Igual Sim. eu falei, tem a ver com território. Posso falar que é expansão de território? Então vamos escrever aqui. Deixa eu escrever no que você acabou de falar, depois a gente organiza. Expansão de território. Outras pessoas também podem entrar aí colocando as palavras aqui, gente. Por favor. O professor lá também está assim falando que era uma era de impérios assim. Isso tem a ver também? O imperialismo, né? Que é justamente esse ponto. Então vamos acrescentar a palavra domínio, tá? Expansão e domínio de territórios. Agora, que tipo de domínio e expansão é essa? Então eu tenho aqui, ó, falei para vocês. Portugal, desculpa, Portugal Ele não. era tipo ele era uma política expansionista Expansão nas e nações domínio. europeias. Sim. Então, vamos colocar aqui, política expansionista das nações das nações europeias. Pode continuar, professor? Pode. O objetivo dele era a busca de um mercado mais consumidor, na compra de uma mão de obra mais barata e de matérias-primas. Aí, com isso, ele ia ter o desenvolvimento das indústrias. Matéria-prima. Opa. Desenvolvimento das indústrias. Muito bem. Mais algum outro ponto? Eu acho que é importante a gente colocar que esse domínio é um domínio cultural, certo? Domínio cultural e econômico. Lembra que eu falei que, então, o país vem, domina e impõe até o que aquele novo país pobre é obrigado a consumir. Você lembra desse ponto, gente? Então, faz parte da questão da cultura. Certo? Pessoal? Certo. Ah, tá. Porque vocês têm que que eu tô responder. copiando pra poder não esquecer também. Ah, tudo bem. Vocês têm que responder para mim porque às vezes eu não sei que você está aqui, né? Porque hoje eu não estou vendo a imagem, tá ruim. Não está acontecendo. Então vamos aqui pro nacionalismo. Nação. Então, nós temos que colocar algumas palavras que, de fato, diz respeito, né? Essa nação é um conceito um pouco mais na questão da ideologia política, né?
o ser brasileiro é uma coisa que está mais no coração do que, de fato, no sangue, assim, vamos dizer, né? Então, a ideia de nação, que a Maria Luísa já falou. Ideia de nação, o que mais? Movimento político. Vamos colocar aqui no lugar de ideia de nação, vamos colocar aqui consciência de nação. Mais algum ponto? Me ajuda aí, pessoal. Você pensa assim, uma vez eu até falei para vocês a questão da cultura, né? Existem elementos aqui que, se você estiver andando lá nos Estados Unidos, lá em Las Vegas, e por acaso você bater de cara com um brasileiro lá e não precisa falar nada, você sabe que ele é brasileiro. Será que isso acontece mesmo? Será que eu estou falando uma besteira aqui? Ou é possível isso acontecer? É a identificação de nação? Sim, tem aspectos que faz você se identificar com outras pessoas que faz parte aqui do Brasil, né? Então seria, por exemplo, talvez, olha... Pertencer a um grupo... É o processo de pertencimento. Pertencer a um grupo, deixa eu ver, por características culturais. Olha, característica, a palavra top aí. Então, certas características comuns em uma comunidade, né? Justamente. O que faz do brasileiro ser brasileiro, né? Então, esses aspectos aí. Acho que tá bom, né? Vamos pro neocolonialismo? Se não tiver claro aqui, vocês falam pra gente fazer outra coisa, gente. Ou colocar mais pontos. Por mim, é tudo certo. E o neocolonialismo? Seria a formação de novas colônias aí? Na verdade, Enzo, é isso aí, nós vamos colocar, mas é a mesma coisa de imperialismo, só que aqui nós vamos colocar nome de quem é que está fazendo essas novas colônias. Formação de novas colônias, né? Então, é uma dominação política, econômica, cultural e social das potências capitalistas da onde? Da Europa, sobre quem? Os africanos. Não só africanos, né? Asiáticos. Os da África e da Ásia. Principalmente esses, mas também da Oceania, né? Vamos acrescentar aqui. África e Ásia, principalmente, e vou pôr e também Oceania. Certo? E o que é capitalismo? Certo. O capitalismo, que nem o senhor falou, tem duas formas de capitalismo. Tem o capitalismo financeiro, que é uma forma de dar e receber dinheiro, só que com isso também pode ter o prejuízo. Se eu não me engano, é nele que pode ter o prejuízo dos juros. E tem o imperial, que eu não entendi muito bem, mas se eu não me engano é a participação de empresas onde você recebe o lucro, se eu não me engano. Eu posso falar acumulação de capital gerando a procura de lucro. Muito bem. Deixa eu só pegar outra parte. Bom, você falou de geração de capital. Maria Luísa. Acumulação. Isso, acumular capital, isso gera a procuração de lucro. Capital com base em lucro. Agora, o Facholi, a segunda parte da sua fala eu não consegui pegar. Então, é o capitalismo financeiro, que tem a ver com a troca de dinheiro com base no juro. E eu falei sobre o segundo, deixa eu ver o nome dele. Industrial. Isso, industrial. Que eu não entendi muito bem sobre ele, mas para mim seria o lucro que recebe da empresa, assim. A diferença dele para o outro é a questão da própria geração do valor, né? Então, ou seja, capital industrial que tem a ver com a propriedade
privada do capitalista, certo? Então tem a ver com as máquinas, tem a ver com o prédio que ele tem ali, tem a ver com o dinheiro que ele tem, né? Propriedade privada do capitalista, Professor, somado dinheiro e o produto. Vai. é o reinvestimento de lucro, professor. Tipo assim, na mão de partículas, como é dos empresários, tipo assim, os valores de empresas, seria o particular. Onde a terra e os meios de produção estão na mão de partículas que seriam particulares, não? Eu consegui pegar isso aqui, o Bruno, tá cortando de novo aí. Mas tem a ver com particular aqui, mas a própria propriedade privada ela é particular, né? No caso aí da questão empresarial, pensando. Agora, uma coisa que você tem que falar e não pode deixar de fora, meninos, é que o capitalismo é um sistema, sabe? É um sistema financeiro, entendeu? Sistema financeiro. E quais que são os pontos principais desse sistema financeiro? Que está dito aí. Propriedade privada, lucro e concorrência. Entendeu? Falou em capitalismo, você tem que pensar nessas 3 palavras aqui. Propriedade privada, lucro e concorrência. Certo? E agora uma definição um pouco mais curta, né? Um pouco mais direta. O que é o capital? Né? Esse eu vou colocar aqui logo para a gente já ir encaminhando. E aí você vê se concorda, se a gente colocou uma coisa a mais. O que é o capital? Qualquer bem aplicado na criação de uma oferta de novos bens ou serviços. Capital é a compra é uma máquina, é a própria fábrica, é o próprio dinheiro mesmo, certo? Que eu utilizo para me gerar outros produtos, para me gerar mais capital depois que eu vender. Porque não é só uma questão só de lucro, tá? É uma questão de eu peguei a coisa, investi na coisa e agora eu quero receber outro valor na coisa. Né? Então, por exemplo, meu filho ganhou 4 pintinhos ali de Galizé. Então, eu estou dando comida para esses pintinhos todo dia, eu estou dando água para esses pintinhos todo dia, eu estou fazendo a limpeza lá do esterco desses pintinhos, e daqui a um tempo esses pintinhos vão ficar grandes. Né? E aí eu vou dar eles de graça para alguém? Hã? Professor, no caso são todas as formas de dinheiro, de investimento. Sim, tipo tudo isso aí compõe o capital, né? Como é que eu vou dizer que vai gerar novos valores, no caso? Então, desculpa, capital são todos os bens que são novos valores. É o bem que está a serviço para ser transformado e gerar riqueza. Ou gerar o que a Maria Luísa falou aqui, olha, acumulação de capital. E é o que você acabou de falar. Falou antes um pouco, né? Que é a questão do reinvestimento do lucro, né? O capital se torna isso, né? E o capitalismo é o quê? É o sistema no qual acontece essa atividade. Entendeu? Dinheiro investido e reinvestido. Tá bom por aqui, meninos e meninas? Sim. Tá ótimo. Sim. Essa questão que nós fizemos aqui está lá na tarefa também, só que lá de uma forma um pouco mais direta. Vocês vão responder lá bem mais fácil do que nós respondemos aqui. Certo? E aí, é isso. Eu acho que por hoje, sexta-feira, nós temos aula normal, né? Depois de tantas sextas-feiras sem aula. Nós nos vemos lá na sexta-feira, às 3h30, então, da tarde. Ok. Ok? Tchau, professor. Boa tarde. Tudo de bom para vocês. Professor, eu só vou tirar um print da tela para eu terminar